Olá, hoje vamos falar sobre um problema que é cada vez maior nas cidades, nas sociedades e nas famílias, a dependência química. E para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui na SME, uma clínica que faz um trabalho muito interessante de acompanhamento e tratamento desses casos de dependência química. Estamos aqui com a coordenadora do programa, Helena Lorenzini Amorim, e o psicólogo Marcos Vilaça da Fonseca, que vão nos passar algumas informações aqui sobre como esse trabalho é realizado. Helena, o que é a dependência química e por que pessoas ficam dependentes de alguma substância? Bom, a dependência química ela é um problema multifatorial, né? Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas ainda entendem a dependência química como uma questão moral, como se fosse um desvio de caráter, que não é verdade, né? A dependência química já é entendida como uma doença pela Organização Mundial da Saúde e tem tratamento, né? Então a gente precisa entender que a dependência química não é um problema da polícia ou do hospital, ela é um problema social e ela precisa ser encarada com a maturidade e a responsabilidade que esse tema exige. Bom, o uso de drogas ele sempre existiu na sociedade, em toda a humanidade. Só que ele era motivado por questões diversas, culturais, religiosas, né? O tema da dependência química, de fato, ele é um tema da atualidade. Esse conceito, ele é um conceito da modernidade, que está muito ligado ao nosso estilo de vida. O estilo de vida do homem moderno, né? É voltado para uma questão do trabalho, do excesso de trabalho, do estresse, né? As crises de ansiedade, autocobrança, dificuldade para lidar com algumas regras e limites. Todo esse contexto favorece que algumas drogas encontrem lugar na vida das pessoas, seja para proporcionar o prazer, seja para aliviar a dor. Então aí, todo esse contexto, então, pode se desenvolver um problema de uso abusivo da substância a ponto de se tornar uma dependência de fato, que é um problema complexo, mas hoje já se sabe que é um problema que tem tratamento e que as pessoas podem sim ter uma vida feliz tratando esse problema. Existe um perfil socioeconômico, cultural, de fatores genéticos que são ligados às pessoas, aos dependentes químicos? Então, não existe um perfil que seja único, porque a dependência química é um problema multifatorial. Eu não posso dizer que só a pessoa de determinada classe social que vai desenvolver o problema ou a pessoa com determinada personalidade. Existe uma soma de fatores que vão se relacionar para que a pessoa desenvolva esse problema. Então existem os fatores, por exemplo, culturais e sociais. O quanto determinada droga é aceita na sociedade. O quanto determinada droga é aceita num grupo social. Esse sujeito, ele tem o desejo de pertencer a esse grupo? Ele está disposto a fazer uso de uma substância para pertencer a esse grupo? Ele tem problemas familiares, né? Ele tem um contexto, por exemplo, na família, de uso na família, que traz uma questão genética, tem questões emocionais, dificuldades para lidar com algumas regras, com emoções, né? Então, assim, é uma diversidade de fatores que vão se relacionar para que a pessoa faça uso da droga, se identifique com o efeito da droga e passe a repetir esse uso, né? Então, a gente não pode afirmar que existe um perfil único. É uma soma de fatores e por isso o tratamento também precisa ser, né, multifatorial, também precisa envolver diversos olhares para poder acolher esse sujeito em toda a complexidade do problema. Sim, só para ilustrar, quando você fala de grupos, de que tipo de droga que os grupos usam, né? Às vezes pode usar aquela história de vamos tomar uma cerveja lá em casa. Tanto como eu disse anteriormente, o uso de droga está diretamente ligado ao contexto social. Na sociedade que a gente vive, foi necessário incorporar algumas drogas a ponto de não serem nem consideradas drogas. Por exemplo, o álcool e o tabaco, né? Então, como o senhor deu o exemplo, as pessoas hoje fazem uso de bebidas de uma forma abusiva, como se fosse algo normal, e não compreende os danos e prejuízos que isso traz a médio e longo prazo, não só para o indivíduo, para a família, para a sociedade de uma forma geral. Certo, até porque determinados tipos de droga não se tem um controle como se tem sobre outras, né? Sim.
como o caso ou até de indivíduos, né? Porque muitos são dependentes da própria bebida, né? Exatamente. A gente sabe que o alcoolismo é um problema muito grave, né? Que afeta muitas famílias. E vamos dizer assim, das complexidades do problema do álcool é que quando a pessoa percebe o prejuízo, normalmente ela já está com um problema muito avançado. Por ser uma droga legalizada, a pessoa às vezes acha que isso não vai trazer prejuízo para a vida dela, né? Então, às vezes ela vai perceber o prejuízo quando a família já percebeu, quando o chefe já percebeu, né? Quando a comunidade que ele participa já percebeu. Essa é a questão, porque muitas vezes a pessoa, a gente percebe, ou outras pessoas do convívio, do trabalho social ou da família percebem, mas a pessoa não decide partir para um tratamento, né? Quando que isso acontece? Como que isso é feito, né? Tem alguma forma de se ajudar essas pessoas? Então, essa é uma questão importante porque muitas vezes a própria pessoa, como a Helena acabou de dizer agora há pouco, ela não percebe os prejuízos. A percepção dos prejuízos que a substância e que a relação dessa pessoa com a substância está tendo na vida dela é um primeiro ponto importante para a busca de tratamento. Mas como acontece muitas vezes a própria pessoa que faz o uso da substância, em muitos momentos não tem essa percepção. Pode acontecer o seguinte, pode acontecer desse sujeito, na própria família, um familiar apontar essa percepção de que algo está errado nessa relação. Errado em que sentido? Está trazendo prejuízos, ou esse sujeito procura um médico para fazer um check-up, para fazer um acompanhamento. No exame de taxas, por exemplo, dá uma alteração e esse profissional aponta isso. Ou, por exemplo, no próprio trabalho mesmo, começa a se perceber alguns prejuízos de falta ou atenção prejudicada e que sinalizam alguns prejuízos que precisam ser avaliados. Mas mesmo diante de todo esse cenário, muitas vezes o próprio sujeito não tem essa percepção. Mas você pode me perguntar, isso impede que faça um tratamento? Não, por quê? Porque a gente entende que o processo de motivação e a prontidão para a mudança, ela passa por estágios. Ou seja, então, pode ser que um sujeito chegue num tratamento porque o médico pediu para ele fazer uma avaliação. Ou ele vem para o tratamento porque a esposa, ou o companheiro, ou um amigo solicitou que ele fosse, que ele percebeu algum prejuízo. Mas o próprio paciente que chega, talvez não queira estar aqui. Então, essa prontidão para a mudança, ela passa por estágios. Então, por exemplo, o primeiro estágio que é muito comum acontecer, que a gente chama de pré-contemplação. O que é isso? É quando o sujeito chega no tratamento e não percebe os prejuízos. Eu estou aqui porque minha esposa pediu, eu estou aqui porque a empresa pediu, eu estou aqui porque o meu amigo achou que eu deveria estar aqui, mas eu não acho que preciso estar aqui. É muito comum esse tipo de discurso. Sim. Existe um segundo momento também, que eu chamo de contemplação. É quando ele percebe um prejuízo, mas ou está ambivalente, ou seja, não sabe se quer ou se não quer, ou ele quer mudar, mas não sabe como. É muito comum isso acontecer também. Sim. Como pode acontecer também, chegar e estar num outro momento, que eu chamo de preparação. Ele quer estar e já está disposto a já construir habilidades para lidar com isso. Aí ele no quarto momento, que é já de ação, ou seja, ele pode chegar aqui, querer, já começa a trabalhar, criar habilidade de enfrentamento de quê? Situações de risco, lidar com as emoções. E chega uma etapa também que eu chamo de manutenção. É quando ele já encontra abstinência durante algum tempo. Mas você pode me perguntar assim, imaginemos que um paciente chega, ele identificou, ele está ambivalente, ele não sabe se quer parar ou se não quer, ele não identifica o prejuízo. Essa pessoa tem condições de ajudá-la? É uma pessoa com perfil de um tratamento para dependência química? Sim. Por quê? Porque se eu identifico que ele está ambivalente, ele não quer, ele está em dúvida se quer ou não quer, ele não percebe prejuízo, essa é uma etapa importante do tratamento de se identificar para poder tratar e poder ajudá-lo. Por exemplo, até para ele tomar a decisão, né? Se ele chega aqui e percebe que não quer, ou tem dúvida se não quer, ou não percebe prejuízo, o profissional que vai avaliar o caso no primeiro momento, é importante identificar a fase que ele se encontra, como eu falei agora. Por quê? Porque dependendo da fase como ele se encontra, trabalhar a ambivalência, por exemplo, trabalhar essa motivação, trabalhar essa dúvida, trabalhar essa percepção de prejuízo vai ser importantíssimo para o engajamento no tratamento.
Então, assim, se ele chega no tratamento e não tem dúvida, se tem dúvidas ou não sabe se quer, isso não quer dizer que ele não pode fazer o tratamento. Pelo contrário, o profissional identificando isso, vamos trabalhar essa motivação e essa ambivalência. Ok, mas vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o nosso debate. Fique conosco.